A paz de Cristo para o coração de vocês. Estava pensando hoje, por que a gente não busca mais a Deus? Por que não dedicamos nosso tempo, nosso precioso tempo, a crescer na graça e conhecimento de Deus? Lembro-me que essa foi uma recomendação do apóstolo Pedro na sua carta universal, sua segunda carta. Ele diz: antes crescei na graça e conhecimento que há em Cristo Jesus. Crescer na graça é crescer no favor de Deus. E quando fala crescer no favor, é crescer nos dons, nos presentes que Deus tem para a gente. Nos dons espirituais, é crescer no amor, é crescer na fé. Também na fidelidade, na compreensão, no carinho, no carisma. Nós precisamos dedicar mais tempo a isso. Muitas vezes dedicamos tempo a tanta outra coisa, a lazer também é bom, a ganhar dinheiro, a trabalho, a assistir filmes e séries e vídeos dos mais variados assuntos. Vídeos sobre saúde, saúde física, saúde emocional, sobre educação financeira, investimentos, pregações, entre outras coisas. Mas o tempo que nos dedicamos a orar, a estar conversando com Deus, isso é muito importante. Às vezes ele é pequenino demais, escasso demais. Lógico que a gente pode orar em todo o tempo, em toda parte que estivermos em espírito. O apóstolo Paulo já dizia: orai sem cessar, isso aos Tessalonicenses. A oração ela é importante. Jesus ele orou e ensinou também como devemos orar. Lembra a oração do Pai Nosso? Na oração, eu costumo dizer que a gente fala com Deus. E quando a gente fica calado em oração, a gente cala para ouvir Deus falar. É como se fosse um diálogo. Não pense que orar é só você falar. Orar também é ouvir. A gente precisa ouvir Deus falar com a gente. Isso também é oração. O dedicar-se em oração, eu lembro-me que quando eu orava mais, hoje eu oro menos. Eu digo isso não com orgulho, mas antes eu orava bem mais. E não estou dizendo isso para querer aparecer. Eu estou querendo apenas fazer uma crítica a mim mesmo, que eu preciso me despertar e orar mais ao Senhor e buscar mais a Deus em oração e crescer nele. Gente, o céu desce para a gente. Duas coisas acontecem. Quando o céu não desce para dentro de nós, a gente sobe ao céu. É como se fôssemos teletransportados para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ore, busque dedicar tempo para orar, para estar em comunhão com Deus, para ouvir louvores de fato espirituais que exaltam a pessoa de Deus, a soberania, a glória de Deus. E a gente vai crescer mais. Então, como está o seu tempo de dedicação à oração, a crescer na graça? Às vezes se cresce muito no conhecimento. Em estudos, tudo isso é importante. Crescer também nisso. O que eu defendo é, devemos ter equilíbrio. É como se fosse um crescimento uniforme, e se fosse o ideal, ou seja, crescer na mesma proporção, tanto em oração quanto em conhecimento. Mas na prática isso não acontece. Às vezes se cresce muito em oração, pouco em conhecimento. Às vezes se cresce muito em conhecimento, pouco em oração. Então, o ideal é que a gente busque alcançar um crescimento uniforme em oração, em palavra, em aprendizado, em serviço prestado para o reino de Deus, porque o reino do mal tem muitos agentes. Você sabia disso? Muitos agentes, muitas pessoas e agentes que estão trabalhando para o mal, para a destruição das famílias, destruição das pessoas. Então, nós que somos servos de Deus, que acreditamos no bem, na verdade, que Jesus é a nossa verdade e somos embaixadores de Cristo, né? De Deus em Cristo Jesus, devemos levar essa mensagem para as pessoas. Cresçamos na graça, no conhecimento, na comunhão, no amor, na fidelidade, na honestidade, nos valores espirituais. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.